Cara, entenda uma coisa, definitivamente. Prefira a antifragilidade do que a felicidade. Prefira a antifragilidade do que a felicidade. Por que eu tô te dizendo isso? Entenda que todo organismo ele precisa do caos para que ele aumente a sua resistência às intempéries. Pega, por exemplo, as células musculares. Quanto mais elas são lesionadas, maiores elas ficam. Efeito cujo nome é hipertrofia. O caos que gera a lesão nessas camadas musculares, nesse tecido muscular, ele promove o aumento, a elevação da força desse tecido e da capacidade dele de não ser fragilizado diante do caos. Somos feitos de tecidos musculares. Assim como somos feitos de vários tecidos, micro-organismos. Entende? Não é verdade que um corpo ele tende a aumentar a sua própria imunidade quando exposto a certas ofensivas a esta imunidade, à sua própria saúde? Não é verdade que ele tende a aumentar a imunidade quando ele está exposto a coisas que tendem a afetar a sua saúde? O corpo tem esse efeito. Por quê? Ele se beneficia daquele caos. E à medida que esse caos ele vai impactando, ele vai basicamente atingindo o corpo ele vai aumentando cada vez mais os seus mecanismos de defesa para lidar com aquilo, gerando uma antifragilidade. O que era uma antifragilidade? É quando eu me torno averso à fragilidade. É quando eu sou capaz de não ser frágil e facilmente afetado por uma determinada aleatoriedade ou ameaça. Isso torna a minha vida muito melhor. Muito melhor. Por quê? Porque eu não deixo mais de ficar desejando que as intempéries não venham. Por quê? Porque não importa, as intempéries vão vir. As ameaças elas estão aí e elas podem acontecer e isso está fora do seu controle. Não importa isso. Quando eu desejo a felicidade, quando eu vou em busca da felicidade, eu começo a criar uma certa repulsa às adversidades. Eu começo a desejar que elas não aconteçam. Eu começo a de uma certa forma, não querer que o caos ele se manifeste na minha vida, sendo que o caos é necessário. Mesmo sendo ruim, mesmo gerando desconforto, ele é necessário. Porque se não fosse pelo caos, não haveria possibilidades do teu próprio organismo criar uma certa... desenvolver, né, uma certa força para lidar com os outros caos que virão. É no momento que a gente passa pelo caos é que a gente gera antifragilidade. Já parou para se perguntar por que Deus envia Jesus ao deserto?
para ser tentado pelo diabo 40 dias? Nunca parou para se perguntar nisso? Peraí, Deus, por que você envia o seu filho amado, o qual você diz que se compraza nele, né, o qual você diz que por meio dele o Senhor desceu aqui, terra? Por que você envia ele para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Por quê? Por que você envia o seu filho para lá? Que pai em santa consciência, que mãe em santa consciência hoje pegaria seu filho e diria: vá pro deserto, moleque? Que pai, que mãe faria isso? Diga-me. Nenhum? Aí você olha e vê um Deus, em sua máxima sabedoria, onisciente, onipresente e onipotente. E ele simplesmente pega e diz: filho, deserto, agora, now. Por quê? Peraí, você acha mesmo que felicidade, essa felicidadezinha que todo mundo busca, vai ser encontrada no deserto? Por exemplo? Você acha que a felicidade estaria num deserto? E mandaria seu filho: não, filho, você tem que ser feliz na vida, vai para o deserto. Não, né? Então olha que doido, né? Para Deus a felicidade não era o mais importante. Porque ele mandou Jesus para o deserto. E aí Jesus vai para o deserto, tentado 40 dias, tentado 40 noites. E então no final, ele deixa para nós o seguinte: no mundo tereis aflições, pois tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que doido, né? Deus manda o seu próprio filho para ser tentado pelo deserto 40 dias e 40 noites, e no final, olha o resultado. Ele vence o mundo. E se você for olhar a história de Jesus Cristo, né, certamente ele foi o ser que teve a melhor vida nesta terra. A melhor vida nessa terra. Exemplo para todos os homens e mulheres também. Foi sábio, foi justo, foi virtuoso, e diante das intempéries sua calma era imperturbável. Mas como tudo isso começou? 40 dias no deserto. Mas será que o deserto é lugar para ficar com uma bebidinha deliciosa em cima de uma mesinha e uma cadeira, daquelas que você reclina e fica exposto ao sol no máximo conforto, assim, ó, tiradão lá, maravilha? É o deserto é uma maravilha. Era só sombra e água fresca, né? Jesus ficou ali num oásis, uma maravilha. Deserto era uma maravilha. Deserto é uma maravilha? Você sabe que deserto não é uma maravilha. E deserto era uma porcaria. Deserto era complicado. Era sede, era fome, era frio, era calor extremo ao dia, frio extremo à noite. Era lugar de sofrimento, era lugar de caos. Ameaça, um escorpião podia brotar do nada e veneno, né? Dá uma picada ali em Cristo, envenena Cristo. E aí, como ele ia se safar no meio do deserto sozinho? Pega uma aranha, brota ali, uma tarântula, pica, Cristo, veneno também. Pinta uma cobra, pica. Olha a imensidão de ameaças o qual ele estava exposto.
Você parou para pensar em algum momento nisso? A imensidão de ameaças a qual Cristo estava exposto? Logicamente, nenhuma dessas ameaças, de fato, se concretizaram em sua realidade, mas ele estava exposto a isso. E aconteceu que ali, no deserto, Cristo desenvolveu a antifragilidade. Foi nessa exposição ao sofrimento, à escassez, à penúria, às dificuldades, ao frio extremo, ao calor extremo, à insolação. Foi a exposição a essas dificuldades que tornou Cristo capaz de vencer o mundo, que tornou Cristo resistente às intempéries da vida, que tornou Cristo antifrágil, ou seja, aquele que não é frágil, mas que suporta todo o impacto das condições externas a ele. O mundo, quando busca felicidade, está buscando a coisa errada. O que o mundo deveria de buscar era a antifragilidade. Manter-se calmo diante das intempéries e compreender com a máxima e plena convicção de que aquilo que acontece, o caos que se manifesta em sua vida, o beneficia de um certo modo. É isso que o mundo precisa entender. Que os eventos, as situações as quais ele não desejava são necessárias para que ali se constitua um ser humano que é um ser humano forte, um ser humano calmo, um ser humano que ele vai aprender a lidar com problemas os quais são pertencentes a qualquer realidade humana e que ele precisa aprender a desenvolver formas de lidar com isso da melhor maneira. Acredite, a busca pela felicidade, meu amigo, serve de nada. Busque a antifragilidade, a capacidade de desenvolver a força. Busque o desenvolvimento da força. E isso vai, por si só, conduzir você a uma vida muito melhor, aonde, independente daquilo que aconteça e que você não tem controle nenhum, por isso que não tem nem que se preocupar com isso, o que você não controla pode acontecer a qualquer momento. Então, independente daquilo que aconteça, você se mantém calmo, inabalável, consiga pensar, decidir e agir na direção correta daquilo que, de fato, vai conduzir você à solução do problema presente. É só isso, cara. É só isso. Seja antifrágil. Esquece essa baboseira de felicidade.